Olá, a paz do Senhor a todos vocês que me ouvem. Uma ótima sexta-feira. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2026. E a palavra que eu trago para nossa meditação se encontra na segunda carta à Igreja de Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 ao 6, que diz: E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meus amados, entendam comigo. O Espírito Santo é a pessoa divina, ou seja, plenamente Deus, que fala, ensina, instrui, revela, consola, corrige e conduz. O Senhor Jesus o apresentou como o Consolador, como está lá em João 14, versos 16 e 17. Leia depois e medite nessa palavra. Aquele que estará conosco todos os dias. O Espírito Santo dá continuidade ao ministério de Jesus Cristo aqui na terra, tornando assim Jesus Cristo conhecido e amado. Ele nos convida gentilmente a conhecer Jesus Cristo, o Salvador. O apóstolo Paulo diz: E não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em você? Assim disse Paulo na primeira carta à Igreja de Coríntios, capítulo 3, verso 16. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando permitimos, meus amados, a ação do Espírito Santo, ele forma em nós uma vida de dependência e total entrega ao Deus vivo. O apóstolo Pedro diz: como pedras vivas, somos edificados casa espiritual. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ele nos conforma à imagem de Cristo. Mesmo o Espírito Santo de Deus, que capacitou os primeiros cristãos, continua distribuindo dons hoje, não para exaltação pessoal, mas para dons, edificando o corpo de Cristo e o seu ministério. Isso inclui nos despertar para uma fé que une força e caráter cristão, unção e santidade, ação e amor. O Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo, como diz João 16, verso 8. Louvado seja Deus! Ele nos leva ao arrependimento e à vida com Cristo. Ele ora através de nós quando não sabemos orar e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, 26. Sua presença, meus amados, em nós preenche o sentido de esperança, nosso coração garantindo aquele que começou em nós a boa obra, que a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Como está registrado isso em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Ele nos ajuda no processo contínuo de santificação, fé e maturidade espiritual. Assim disse Jesus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Meus amados, necessitamos desenvolver a sensibilidade para ouvi-lo
obedecendo-o e permitindo que ele governe nossa vida pessoal, no qual também juntamente somos edificados para a morada de Deus no Espírito, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 22. Amém? Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Meus amados, nessa passagem o apóstolo Paulo diz que nos fez capazes, ou seja, nos capacitou, no verso 6. Meu amado, minha amada, toda a capacitação vem de Deus, e não de cursos, títulos ou programas aprovados e autorizados pelo MEC. Amém? Paulo também diz uma nova aliança. E ele diz ainda que a letra mata e o Espírito vivifica. Meu amado, existem muitas formas de exaltar a letra, seja pelo legalismo, ao instruir em usos e costumes, seja pelo espírito crítico, ou de julgamento que exalta nós mesmos e deprecia os outros. Seja elevar as Escrituras sobre a relação viva com Deus e o andar no Espírito, seja focar mais em planos do que em pessoas, seja acreditar que as pessoas existem para a estrutura ou missão da igreja ou outra qualquer organização que exista para o bem delas. Percebemos com isso, meu amado, que a letra é motivação externa e o Espírito é motivação interna. Louvado seja Deus. Vou exemplificar para você. A primeira, que é a letra, nos traz morte, isolamento, separação, fragmentação e desconexão, se não entendermos o contexto dela e praticá-la diante da direção de Deus. Mas a segunda é vida, que é o Espírito. E ele nos traz solidariedade, nos traz unidade, nos traz compaixão, integridade e conexão com Deus. Medite nessa mensagem, que Deus continue te abençoando e, se Ele nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma porção da Palavra de Deus. Amém.